9 de outubro de 2023. Beira Interior, Covilhã. Reúnem-se 5 ilustres membros da empresa Império Hotéis, uma companhia de luxo da hotelaria portuguesa. Marlene Cavaco, diretora do Departamento de Marketing, Joaquim Peixoto, sócio, Carlota Vasconcelos, diretora do Departamento de Investigação e Desenvolvimento, Jeremias Antunes, investigador e, por fim, Manuel Pereira, vice-diretor. Profissionais respeitados uniram conhecimento e empenho na elaboração de um relatório que retrata a importância das ferramentas de análise de sentimentos e detecção de emoções. Agora tem de expor a informação analisada ao presidente Francisco Antunes e aos restantes colaboradores da organização, através de uma conferência transmitida em direto. Cumprimentos terminados, dá-se assim o início da esperada reunião. A World Wide Web transformou a forma como as pessoas expressam as suas ideias e as suas opiniões. Assim, com o desenvolvimento tecnológico, surgiram fóruns online, blogs e redes sociais que contêm grandes quantidades de informação sobre a perspectiva dos consumidores. Redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram têm permitido às pessoas compartilhar ideias e sentimentos, de diversas formas como textos, fotografias e vídeos. Desta forma, as redes sociais apresentam dados económicos, culturais e sociais que, dependendo do contexto, podem fornecer informação a ser utilizada por indústrias comerciais com o objetivo de entender melhor as tendências de mercado e os padrões dos consumidores. Tanto consumidores como empresas podem beneficiar ao ter a percepção de opiniões sobre um determinado produto ou serviço, enquanto que os consumidores utilizam os pontos de vista de outros consumidores com o propósito de tomar a melhor decisão de compra. As empresas usufruem destas opiniões como um meio para determinar o que os consumidores realmente necessitam e desejam. As opiniões estão relacionadas a sentimentos, avaliações, atitudes e emoções, as quais carregam subjetividade. Nesse contexto, a análise de sentimentos é uma área que estuda e analisa essas opiniões. Um dos objetivos desta ferramenta é determinar, de forma automática, os sentimentos presentes em porções de texto, com a finalidade de gerar conhecimento estruturado que possa auxiliar um sistema de tomada de decisão. A análise de sentimentos é uma das áreas de pesquisa do processamento de linguagem natural. A ferramenta pode ser aplicada de várias formas e em várias áreas profissionais, como psicologia, ciências políticas, gestão, entre outras. Passemos agora à explicação do processo geral de análise de sentimentos. A implementação de um sistema que consiga identificar e classificar sentimentos de forma eficaz é de extrema dificuldade. Tal sistema é constituído por um conjunto de pequenos processos que analisam partes da informação pretendida. O desempenho em cada processo é, portanto, de grande importância, dado que basta obter uma precisão de análise baixa para comprometer a precisão global de todo o sistema. Vejamos o seguinte: este processo é o mais completo desta ferramenta. Todos os processos apresentados podem ser excluídos, com exceção dos processos 5, 6 e 7. A extração do conteúdo subjetivo, a classificação dos sentimentos e o resumo dos resultados, respectivamente. Dr. Jeremias, passo-lhe a palavra. Obrigado. Mas antes eu e a Dra. Carlota gostaríamos de explicar alguns conceitos básicos da análise de sentimentos, para depois entender-se melhor o funcionamento desta ferramenta. Começando por tipos de opiniões. Sabemos que a forma como as pessoas expressam opiniões é virtualmente ilimitada. Portanto, uma tentativa de simplificar o processo de análise é classificá-las em dois tipos: regulares e comparativas. Desta forma, opiniões regulares são opiniões comuns que se subdividem em opiniões regulares diretas, como a qualidade de som é boa, e opiniões regulares indiretas, como a dor agravou-se depois de tomar um medicamento. Neste caso, a opinião sobre o medicamento é negativa. Por outro lado, as opiniões comparativas expressam semelhanças ou diferenças entre duas ou mais entidades, ou então a preferência do consumidor sobre uma marca. A seguinte opinião: a qualidade de som dos iPhones é melhor do que a dos Samsungs, é um exemplo de opinião comparativa. O segundo conceito, subjetividade vezes objetividade. A opinião é objetiva se apresentar um conjunto de fatos ou informações sobre um objeto, como a seguinte frase: o iPhone é um telemóvel. Neste caso, não é necessário fazer-se nada, porque a opinião é meramente factual ou informativa. Por outro lado, uma opinião subjetiva carrega sentimentos ou pontos de vista sobre objetos.
como é o caso da seguinte opinião: a Prozis é uma marca boa. Assim, o processo de classificação subjetiva identifica sentimentos em textos e distingue a presença de subjetividade em conteúdos objetivos. Depois deste processo, identificar a subjetividade num texto, o processo de classificação de frase entra em ação. Mas o que é? Classificação de frase será a determinação da polaridade de cada frase subjetiva. O terceiro e último conceito, polaridade, representa o nível de positividade, neutralidade ou negatividade de um sentimento expresso por um consumidor sobre um objeto. Assim, associa-se um grau de intensidade a cada sentimento positivo ou negativo. Observemos estes exemplos. Eu amo esta marca, eu gosto desta marca. Opiniões que expressam sentimentos positivos, mas de intensidades diferentes. Este método pode ser bastante útil quando se pretende obter o maior nível de precisão. Agora explicado o conceito da análise de sentimentos, a pergunta é: como funciona? A primeira tarefa numa análise de sentimentos será definir o que é o texto, isto é, o que se quer analisar. Desta forma, a ferramenta examina o texto e classifica os sentimentos em 3 níveis. Referentemente ao nível do documento, a análise de sentimentos analisa um documento e determina se o sentimento expresso, no geral, é positivo ou negativo. O documento pode ser uma mensagem, um texto, um tweet. No entanto, tem apenas de expressar uma opinião sobre um único objeto, por exemplo, um único produto ou uma única empresa, como é o caso do seguinte tweet: eu amei o filme Barbie. Este nível não permite que seja facilmente aplicado a, por exemplo, fóruns, blogs ou outros textos de opinião que sejam longos, dado que, em muitos casos, estes tipos de textos são característicos por apresentar opiniões acerca de várias entidades com comparações entre as mesmas. Agora, a nível de frase. Num único documento, pode-se verificar várias opiniões sobre diversos objetos. Assim, o texto é dividido em frases que expressam diferentes sentimentos para determinar a polaridade de cada frase, ou seja, são positivas, neutras ou negativas. Por exemplo, ontem comprei 2 pizzas. A de carbonara era horrível, mas a barbecue era boa. Este nível irá separar a mensagem deste modo: a de carbonara era horrível, o sentimento expresso é negativo, mas a barbecue era boa. Aqui o sentimento já é positivo. Por fim, o nível do aspecto. Aqui, a análise de sentimentos categoriza os dados por aspecto e identifica o sentimento expresso. Informe que, com aspecto, refirma ao assunto, ao tópico ou algo de opinião. Por exemplo, o iPhone 14 tem uma câmera incrível. O aspecto desta opinião será a experiência de um novo produto. Assim, esta forma é a mais avançada das 3, dado que identifica aspectos como o atendimento ao cliente, a qualidade do produto, entre outros, e dessa forma apresenta os sentimentos retratados. A análise de sentimentos, quando realizada desta forma, pode ser usada para analisar o feedback do cliente, porque associa sentimentos específicos a diferentes aspectos de um produto ou serviço. Este processo classifica os sentimentos de cada aspecto como positivos, negativos ou neutros. A classificação dos sentimentos pode ser efetuada pela utilização de modelos. Existem diversos modelos para a classificação dos sentimentos. No entanto, os mais utilizados são os seguintes: o modelo baseado em léxico e o modelo baseado em machine learning. A análise de sentimentos, efetuada pelo modelo léxico, usa dicionários ou coleções de palavras da opinião com anotações, que indicam se o sentimento é positivo ou negativo. Assim, os adjetivos listados num dicionário carregam um valor quantitativo, ou mesmo um valor qualitativo. Por exemplo, positivo, negativo e feliz, triste, a fim de orientar a polaridade do texto. O valor quantitativo vai de -1 a 1, sendo que -1 é o valor sentimental mais negativo e 1 o valor sentimental mais positivo. Nesta técnica, é assumido que as palavras possuem individualmente uma polaridade prévia, ou seja, uma orientação semântica ou polaridade, independente de qualquer tipo de contexto. Deste modo, analisa-se os adjetivos presentes no texto e soma-se os valores quantitativos atribuídos. Caso a pontuação final seja positiva, então o documento de análise é classificado como positivo. Caso seja negativa, é classificado como negativo. Observemos esta opinião. A qualidade de voz deste telemóvel é boa. Mais 1.
A palavra boa está definida no dicionário com um valor quantitativo 1, o que significa que o texto é classificado como positivo. A análise de sentimentos, efetuada pelo modelo de Machine Learning, oferece perspectivas de maior precisão. Mas do que se trata Machine Learning? Esta área de inteligência artificial tem como objetivo desenvolver modelos analíticos para que estes tenham uma capacidade de resolução avançada. Assim, os programadores oferecem um conjunto de dados com os resultados encontrados, para que os modelos consigam aprender de forma automática como processar a informação. Desta forma, estes modelos detectam padrões e assim conseguem tomar as melhores decisões, visto que, quanto mais situações os programadores fornecerem a estes modelos, mais experiência adquirem e melhores resultados, previsões ou recomendações geram. Assim, estes modelos analíticos tomam conhecimento com base nos dados processados e encontram padrões entre os dados futuros, para que consigam determinar se um sentimento carrega positividade, negatividade e até mesmo neutralidade. Vejamos o seguinte: a rede social Twitter tem milhões e milhões de tweets, ou seja, textos que expressam opiniões. Aqui está um bom exemplo para aplicar a análise de sentimentos através de Machine Learning. Desta forma, os programadores oferecem um conjunto de opiniões, já com os respectivos sentimentos, ou seja, com as respectivas soluções. Os modelos irão aprender automaticamente o porquê daquela determinada opinião conter um sentimento negativo ou positivo e assim criar padrões para determinar resultados futuros. O modelo de Machine Learning oferece dois métodos diferentes para o processamento da informação. Isto é, este tipo de modelo pode ser realizado pelo método supervisionado ou pelo método não supervisionado. O método supervisionado opera sobre conjuntos de dados já categorizados que treinam algoritmos para a classificação de dados ou a previsão de resultados. Por exemplo, num problema de classificação de imagens, em que esta imagem é uma flor, a máquina vai aprender o porquê desta classificação, com base na solução já apresentada. Dito de outra forma, através deste método, os algoritmos encontram a relação entre um conjunto de dados e a sua determinada solução, a sua caracterização, visto que o método tem o nome supervisão, é como se estivesse um professor a supervisionar a aprendizagem da máquina, sendo que o professor dá informações pré-estabelecidas e a máquina tem de aprender a tomar decisões com base nessas informações. Por outro lado, no método não supervisionado não existem informações prévias que guiem a classificação de dados. Isto é, a própria máquina descobre o que esse conjunto de dados tem em comum para criar as suas próprias regras de classificação, com base na identificação de padrões. Por exemplo, dá-se um conjunto de plantas diferentes e estabelece a seguinte regra: separar as plantas em 5 categorias diferentes. A máquina, por este método, irá encontrar padrões e agrupar as plantas com as mesmas categorias. Como plantas que têm caules compridos vão para esta categoria, plantas que têm pétalas rosas vão para outra, e por assim em diante. No início, quando comecei por explicar o que é Machine Learning, o método a que me referi foi o supervisionado. Isto porque é aquele mais usado pela sua grande eficiência e precisão de dados. Passo a explicar a nova ferramenta. As emoções são componentes inseparáveis da vida humana e, com isso, influenciam, muitas vezes, a tomada de decisão das pessoas. Assim, é crucial detectar o estado emocional, carregado na opinião do consumidor, para as empresas conseguirem ter o feedback sobre os seus produtos e serviços. Surge assim a detecção de emoções, um tipo de análise de sentimentos que tem como função principal identificar as emoções, como alegria, tristeza, raiva, medo, entre outras. Desta forma, este tipo de ferramenta pode ser aplicada sobre expressões faciais, textos, tom de voz, etc. No entanto, é extremamente difícil a aplicação sobre textos, uma vez que as pessoas se expressam, muitas vezes, informalmente e com terminologias diferentes. Ao realizar qualquer atividade relacionada à detecção de emoções, é imperativo estabelecer, inicialmente, o modelo de emoção a ser usado. Isto porque cada modelo tem uma representação diferente de emoções, enquanto que o modelo categórico, que propõe a presença de 6 emoções básicas, distintas e universais, como a felicidade, raiva, tristeza, surpresa, nojo e medo, o modelo dimensional propõe dimensões fundamentais que constituem espaços emocionais. Demonstrado em Hourglass of Emotions,
a abordagem mais recente deste modelo. Mas como se procede a estas ferramentas? A primeira fase será o pré-processamento, que visa transformar um conjunto de dados brutos em formatos organizados e limpos, através da eliminação e estruturação de dados. Esta fase é importante, pois determinará a qualidade final dos dados que serão analisados. Já com os dados formatados, a segunda fase será escolher que tipo de abordagem aplicar quando se faz a análise de sentimentos, por léxico ou por machine learning, como referido anteriormente. De seguida, para se obter resultados mais precisos, poderá aplicar-se a detecção de emoções. Por exemplo, determinada frase carrega um sentimento positivo, mas a empresa quer obter o tipo de emoção que está em causa. Para isso, utiliza a detecção de emoções, com base nos dois modelos referidos anteriormente. Por fim, a organização ou qualquer outra instituição analisa os dados obtidos e averigua novas estratégias a implementar. Portanto, os benefícios implícitos no uso destas ferramentas são vários para as indústrias, sendo eles controlar a qualidade do produto e dos serviços, perceber quais as necessidades e desejos dos consumidores e assim desenvolver produtos e serviços que se podem tornar vantagens competitivas e aperfeiçoar o atendimento ao cliente. Para além dos mencionados, existem outros benefícios como auxílio no posicionamento da empresa no mercado, controlar a imagem da marca, identificação de tendências e redefinir a estratégia de marketing e, por último, ter a percepção da concorrência por parte dos consumidores e, talvez, adotar algumas técnicas da mesma. Porém, estas ferramentas enfrentam ainda alguns desafios, bem como o sarcasmo e a ironia, frases comparativas, condicionais e interrogativas, a linguagem, que quando não é em inglês torna-se complicado, a negação presente nos textos, o facto de haver pronomes nas frases e, por fim, a avaliação e o contexto, uma vez que, dependendo do tipo de abordagem utilizada, os resultados podem ser diferentes. Mas estas duas ferramentas poderão ser fortes aliadas para as empresas, porque permitem que as mesmas descubram novas oportunidades de crescimento, melhorem a experiência que os clientes têm com as mesmas, alcancem mercados novos, verifiquem a qualidade dos seus produtos e serviços, acompanhem tendências e muito mais. Por exemplo, a Kia, em parceria com o MIT, apresentou na CES 2019 o conceito Real-Time Emotion Adaptive Driving, READ. O sistema READ pode otimizar e personalizar o espaço no interior do veículo, analisando o estado emocional do condutor em tempo real, através de uma tecnologia de reconhecimento biosinal baseada em inteligência artificial. A tecnologia monitoriza o estado emocional do condutor e adapta o ambiente interno, de acordo com a sua avaliação, alterando as condições ambientais relacionadas aos sentidos humanos dentro do veículo, criando uma experiência de mobilidade mais alegre. Este tipo de sistema foi desenvolvido através da ferramenta de detecção de emoções. Finalmente, podemos dar como terminada esta reunião, dado que já vimos todos os conceitos sobre essas duas ferramentas, quais os seus benefícios e como elas atuam sobre textos. A nossa análise e pesquisa de informação foi sobretudo baseada em teses, para que a informação transmitida fosse o mais correta possível. São ferramentas que podem alavancar Império Hotéis e todas as outras organizações se forem utilizadas de forma coerente e correta. Esperamos que esta reunião tenha sido esclarecedora para o nosso Presidente e para os nossos colegas. Por fim, confiamos que tenham gostado de obter mais conhecimento sobre esta área. Muito obrigado!